Josué capítulo 1, verso 1, quantos acharam, digam amém. Peço agora a sua atenção nesse momento. Vamos evitar de conversar agora, para a gente poder ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, entender o que Deus tem para nos falar nesta noite. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E quem crê nisso, diga amém. Vamos orar agora. Pai querido, nós queremos nesta noite ouvir a Tua voz. E ao lermos a Tua palavra, nós temos o privilégio de ouvir a Tua palavra. E queremos, ó Deus, uma direção para a nossa vida. Porque todos nós que estamos aqui, almejamos ter um ano novo melhor. Todos nós sonhamos, esperamos, desejamos, ó Deus, ter um ano novo feliz, um ano novo próspero, um ano novo de grande sucesso, de grandes vitórias, Pai. Fala conosco, ó Deus, como é que nós podemos ter um ano melhor do que este que vivemos. Nós queremos, ó Deus, contar com o auxílio do Teu Espírito Santo para nessa noite entender esse texto que nós acabamos de ler, como também para entender as verdades que esse texto vai nos apresentar. E que o Senhor nos ajude a entender essas verdades, como também a praticar essas verdades. Fala conosco, Pai. Usa a minha vida, dá-me a Tua sabedoria, dá-me a Tua graça, Tua unção nessa noite, para abençoar todos que estão aqui, Pai, em o nome de Jesus Cristo, e que o povo de Deus diga amém e amém. Como o ano novo pode ser melhor do que o atual? Será que você pode ter o novo ano melhor do que esse que você viveu? Se você pode, como você pode? O que é que Deus, Ele nos revela na Sua palavra que nós devemos fazer para ter dias melhores? Para vivermos experiências que esperamos desfrutar na nossa vida. Eu não sei como foi o seu ano de 2012. Eu não sei se você conseguiu alcançar o que você almejava logo no início desse ano. Mas eu acredito que nós temos nessa noite a oportunidade de compreendermos pela palavra de Deus como é que nós podemos ter um ano de 2013 melhor do que o de 2012. E eu quero deixar bem claro para você que é o desejo de Deus que nós tenhamos dias melhores. Eu acredito, pelo que a palavra de Deus nos ensina e que nós vamos aprender nessa noite, que Deus, Ele quer o melhor para nós.
Você acredita nisso? Apesar da gente viver certos problemas, passarmos por adversidade na vida, ainda assim Deus quer o melhor para nós. Mas nós precisamos saber como é que nós podemos ter um ano novo melhor do que o atual. Nós lemos um texto que fala do momento em que Deus está chamando um homem chamado Josué. Josué, que foi um guerreiro, capitão do exército de Israel. Todas as vezes que Israel estava numa batalha, Josué era o capitão do exército e comandava o exército de Deus. Após a morte de Moisés, Deus então escolhe Josué para ser o substituto de Moisés. É importante que você saiba que nesse momento em que Deus está falando com Josué, Josué viveu 40 anos no deserto. Sabe o que é 40 anos no deserto? Você não sabe porque você não viveu. Mas esse homem sabe. Ele sabe o que é viver 40 anos no deserto, peregrinando no deserto, esperando que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Que promessa era essa? De desfrutar de uma terra que manava leite e mel. 40 anos, irmãos. 40 anos não são 40 meses, nem 40 dias. São 40 anos. Josué, ele sonhava no dia em que ele iria colocar os seus pés na terra prometida. Pois bem, a palavra de Deus então diz que Deus se manifesta a Josué e dá uma missão para ele, de entrar na terra prometida e tomar posse daquela terra. E aonde ele colocasse a planta dos seus pés, Deus iria dar aquela terra para ele. Mas antes de Josué lutar, antes de Josué entrar na guerra, Deus estava naquele momento preparando Josué, no seu contexto psicológico e também no seu contexto espiritual. Por um lado, você vai encontrar aqui um homem que almejava viver dias melhores. Você encontra um homem que recebe uma missão de liderar uma nação, de lutar junto com essa nação para tomar posse da promessa de Deus. E você percebe aqui um homem recebendo conselhos de Deus. Observe, conselhos do próprio Deus. Deus disse para ele ser forte e corajoso, para ele poder tomar posse da terra prometida. E dá também os outros conselhos que daqui a pouquinho a gente vai examinar. Não há dúvidas de que Josué queria viver dias melhores. Não há dúvidas de que Josué queria sair daquele deserto. Não há dúvidas de que ele queria tomar posse daquela terra. Agora, você vai ver também um lado de Deus, que é importante você observar nesse texto. Por que Deus escolheu Josué para liderar o povo? Porque Deus queria dar aquela terra para o seu povo. Deus queria cumprir a sua promessa para o seu povo. Deus queria um futuro melhor para a sua nação. Então Deus está agora preparando um homem para liderar esse povo, para que este povo pudesse então desfrutar daquilo que Deus já tinha preparado para eles. Então, de um lado você vê um homem na expectativa de viver dias melhores, do outro lado você vê Deus preparando este homem para viver dias melhores. Com isso, meus irmãos, a gente pode começar então a compreender, mediante o que nós vamos aprender nessa noite, que nós podemos ter um ano muito melhor do que este, se nós seguirmos os conselhos de Deus. Observe que Deus dá conselhos a Josué. O futuro de Josué dependia dele seguir aqueles conselhos. Tanto que Deus disse
que se ele fizesse o que Deus estava mandando, ele seria bem-sucedido em tudo aquilo que ele fizesse. Então não há dúvida de que Deus queria que Josué tivesse sucesso e que ele vivesse dias melhores. Mas era necessário que Josué seguisse os conselhos de Deus. Como também hoje é necessário que cada um de nós aqui venhamos seguir os conselhos de Deus para a nossa vida hoje, para que nós possamos viver dias melhores amanhã. Está dando para você entender isso? Quantos entenderam? Digam amém. Creia numa coisa. Deus quer que você viva dias melhores. Mas entenda que para você viver dias melhores, você precisa seguir o conselho de Deus. Pois você pode viver a sua vida e administrar a sua vida do seu modo. Ou você pode administrar a sua vida e dirigir a sua vida de acordo com os conselhos de Deus. Nós sabemos que tudo que o homem planta, ele colhe. Nós também sabemos, e eu aprendi na Escritura, que todas as minhas decisões trazem consequências. Por isso é importante você atentar para os conselhos de Deus nessa noite, para que você realmente possa desfrutar de um novo ano melhor na sua vida. Como o novo ano pode ser melhor do que o atual? Primeiro, preste atenção para isso. O novo ano pode ser melhor se formos fortes. Diga para o seu irmão, se você for forte, você vai ter um ano melhor. Esse foi o primeiro conselho de Deus para um homem que almejava dias melhores. Versículo 6. Seja forte. Foi o que Deus falou. Seja forte. Observe que Deus não está dizendo que vai fortalecê-lo. Observe que Deus está dizendo para ele ser forte. Por que Deus diz isso? Porque Deus já havia acabado de dar para ele uma promessa. Que promessa é essa? Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca abandonarei. Ele termina isso e diz, seja forte. Seja forte porque eu vou estar com você. Seja forte porque ninguém vai resistir você. Seja forte porque eu não vou deixar você. Seja forte. Deus estava nesse momento preparando psicologicamente esse homem que tinha pela frente um desafio. Seja forte. Novo ano pode ser melhor se formos fortes. Isso é uma coisa que depende da gente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não podemos fraquejar diante dos desafios que temos pela frente no novo ano. Cada um de nós aqui temos desafios. Mas se nós fraquejarmos diante dos desafios, nós não vamos conseguir superá-los. Então a primeira coisa que você tem que ter é força. Vontade mesmo de conquistar. E se empenhar nesse propósito. Você tem que ter força. Diga para o seu irmão, seja forte. E essa força, ela vem quando nós abraçamos as promessas de Deus. Por isso Deus disse, seja forte, porque anteriormente Ele já deu uma promessa para Josué. Ninguém vai te resistir. Eu vou estar com você. Fala a verdade, meu irmão. Lembre-se, antes de dizer o que eu tenho para te dizer, que tudo que foi escrito na Escritura foi escrito para servir de exemplo para a gente. Esse texto aqui foi inspirado por Deus para deixar lições para nós. Esse texto foi escrito para que você aprenda com esse texto. E é isso que eu quero passar para você. Por que que você tem que ser forte? Porque Deus tem promessas para mim e para você. E quando você abraça essas promessas, você então
começa a alimentar uma força dentro de você, uma força que vem por meio do que Deus falou para você, do que Deus prometeu para você. Por que você acha que Abraão deixou a sua terra e começou a peregrinar num deserto? Porque Deus havia dito para ele: vou te dar uma terra, vou te fazer pai de uma grande nação. O homem se encorajou, meu irmão, se fortaleceu e foi peregrinar no deserto. Da mesma forma, eu e você, uma vez que nós temos tantas promessas de Deus, que nós encontramos na Escritura, nós temos razões para sermos fortes. O novo ano pode ser melhor se formos corajosos. Essa é a segunda parte do conselho de Deus no versículo 6. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Observe como Deus está trabalhando a parte psicológica de Josué. É interessante a gente saber, a gente acaba descobrindo por entrevistas, pesquisas, um lutador, ele já perde a batalha se ele já estiver derrotado psicologicamente. Se ele entrar numa batalha com medo, inseguro, desanimado, sem coragem. E uma das coisas que Deus não queria é que Josué entrasse numa batalha com medo, desanimado, mas sim com coragem. Então Deus disse: seja forte e corajoso. Você acha que o desafio dele era pequeno? Não. O desafio dele era grande. Tanto que Deus diz para ele, versículo 6, observe: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Olha a responsabilidade que Deus está colocando nas mãos desse homem. É você que vai levar este povo, vai conduzir esse povo a herdar a terra prometida. Ou seja, a minha promessa vai se concretizar por meio de você. Eu vou usar você para que esse povo possa desfrutar do que eu prometi. É você que vai fazer isso. Nossa, gente. Olha o desafio que esse homem tinha pela frente. Como também todos nós teremos grandes desafios. Você certamente vai ter desafios dentro da sua casa. Situações que você vai ter que resolver, administrar. Você vai ter desafios na sua vida profissional. Assuntos que estão pendentes, que vão ter que ser resolvidos no próximo ano. Questões que não foram resolvidas neste ano, mas que têm que ser resolvidas no próximo ano. Você tem desafios em relação ao reino de Deus. Deus espera que nós venhamos cumprir a sua vontade em relação à igreja. Deus espera que a gente venha realizar os seus propósitos, que a gente venha atender o seu chamado. Nós temos diversas responsabilidades. Todas elas exigem de nós coragem. Todas elas exigem de nós coragem, querido. Não é fácil, é difícil, é complicado, é cheio de detalhes. Esse homem tinha que liderar uma nação tão difícil, tão complicada, e tinha que tomar posse de uma terra cheia de habitantes. Em algumas áreas tinham gigantes, áreas fortificadas, cercadas de muralhas. Esses era o desafio de Josué. Deus disse então, coragem. Coragem, porque quando você começa a pensar nos problemas que você vai ter que enfrentar pela frente, nossa, irmãos, dá um desânimo na gente. Às vezes a gente tem vontade de desistir, de parar.
de abandonar, de jogar a toalha, não é verdade, irmãos? É só a gente começar a olhar para o tamanho das muralhas, que nós vamos ter que ultrapassar, passar por cima. Meu Deus do céu. A luta não é fácil, mas Deus disse, seja corajoso. Diga para o seu irmão, seja corajoso. E a sua coragem ela tem que estar pautada, baseada nas promessas de Deus também. Porque se Deus falou para Josué que estaria com ele, e que ninguém iria resisti-lo, ô irmão, obviamente que essa coragem não dependia da força, da capacidade de Josué, mas sim da presença de Deus que estava com Josué. O novo ano pode ser melhor se formos obedientes. Versículo 7. Esse foi o terceiro conselho que Deus deu para Josué. Diz a palavra de Deus. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Agora Deus está então orientando Josué com relação à sua vida espiritual. Trabalhou de dois modos na área psicológica. Seja forte, seja corajoso. Agora ele trabalha na área espiritual do indivíduo. Tenha cuidado de obedecer toda a lei. Toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Agora Deus está garantindo a esse homem, presta atenção, que se ele for obediente à lei, à palavra de Deus, Deus garante que ele vai ser bem-sucedido. Mas eu quero chamar a sua atenção para dois pontos importantes sobre essa obediência, que é importante você entender. Deus exigiu de Josué uma obediência total e não parcial. Veja o que diz o texto. Versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei. Uma obediência total. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Essa tinha que ser a preocupação de Josué. A preocupação de Josué não tinha que ser com os inimigos. A preocupação de Josué tinha que ter cuidado, escute, de obedecer toda a lei. É aí que Deus chama a atenção de Josué, tenha cuidado. Se você tem que ter cuidado, tome cuidado com isso. Obedeça a minha lei. Toda a minha lei. E faça isso cuidadosamente. É o segundo modo pelo qual José tinha que obedecer à lei. Veja o que diz o texto, versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Observe, como ele tem que ter esse cuidado? Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Olha o cuidado. Mantenha-se nela. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Cuidado. É aí que Deus chama a atenção de Josué. Cuide para obedecer a minha lei. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Está compreendendo, irmão? Isso é muito importante. O seu sucesso depende da obediência a esse livro. Eu quero mostrar para vocês a importância desse livro na nossa vida. Vou mostrar dois textos para vocês, onde a palavra de Deus é tão harmoniosa, em todo o seu contexto, que deixa bem claro
que quando alguém tem a preocupação, o cuidado de viver segundo esse livro, a própria palavra de Deus, o próprio Deus garante que tal pessoa será bem-sucedida. Primeiro foi esse texto de Josué. O segundo texto que nós vamos analisar agora está lá em Mateus, no capítulo 7. Vai lá comigo. Mateus, capítulo 7. Versículo 24. Quantos acharam? Digo amém. O texto diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. É importante que você entenda que esse texto transmite as palavras de Jesus assim que ele encerra o seu sermão da montanha. Depois de passar alguns minutos ensinando, pregando, explicando às pessoas os princípios do reino de Deus, ele conclui a sua mensagem dizendo isso: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, quem ouviu, quem entendeu e coloca em prática o que ouviu, será como um homem prudente, edificou a sua casa sobre a rocha. E aí o Senhor então ilustra com diversas situações. Diz o texto aí: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. O que o Senhor está dizendo é que uma pessoa que pratica os seus princípios, que ouve e obedece a sua palavra, tal pessoa tem uma vida alicerçada. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, primeiro, que esta pessoa, apesar de enfrentar diversas adversidades, ela não será abalada. Não quer dizer que essa pessoa não terá problemas. Quer dizer que essa pessoa terá problemas, mas vai superar os seus problemas. Porque ela vai resistir a toda prova. Chuvas, rios transbordantes, ventos. Ela está alicerçada na rocha. A obediência torna a nossa vida uma vida alicerçada, segura, firme. Sabe o que isso quer dizer? Pode vir o que vier no ano de 2013, se você for obediente, nada vai abalar você. Vai lá comigo agora em Tiago, no capítulo 1, por favor. A partir do versículo 19, Tiago escreve uma carta à igreja, mostrando a importância da mesma praticar a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência.
Observe o que ele vai dizer agora. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Percebe como que Tiago está dizendo a mesma coisa que Deus falou para Josué? Se você praticar a palavra, você vai ser feliz em tudo aquilo que você fizer. E Deus disse para Josué, se você tomar o cuidado de obedecer a toda a minha lei, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, você será bem-sucedido. Então, amados, o nosso sucesso no ano de 2013 vai depender da nossa obediência à palavra de Deus. E tem que ser uma obediência total e cuidadosa. Você não pode nem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Quantos entenderam isso? Digam amém. Para terminar, volte lá comigo, por favor. Josué, capítulo 1. A última dica que Deus deixou para Josué, o último conselho que Deus deixou para Josué, está no versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vamos ler de novo o versículo 8 todos juntos? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meus irmãos, o novo ano pode ser melhor se formos bíblicos. Porque o que Deus está agora ordenando a Josué, primeiro, é que ele fale a lei. Está escrito na sua Bíblia. Não deixe de falar as palavras deste livro, do livro da lei. Aonde está a lei de Deus? Na Bíblia. Você e eu precisamos, nesse ano de 2013, falar o que está escrito, falar o que está na Bíblia, falar o que encontramos na Escritura. Porque quando você fala o que está escrito na lei de Deus, você vai ter a oportunidade de edificar e abençoar muitas vidas. A verdade é que muitas coisas saem da nossa boca. Mas se nós queremos ter um novo ano melhor do que o atual, nós precisamos tomar o cuidado de falar o que está na lei de Deus. Isso é ser bíblico, irmãos. Isso é você ter a lei de Deus no seu coração. Porque Jesus disse que a boca fala, o que o coração está o quê? Cheio. Sabe por que as pessoas falam muito de novela? Porque vem muita novela. Sabe por que as pessoas falam que o jornal fala? Porque assiste muitos jornais. Então as pessoas falam o que elas estão vendo, o que elas estão lendo, o que elas estão pensando. O que Deus mandou José fazer? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Essa é a primeira coisa. Segundo, além dele falar o que a Bíblia diz, ele tinha que pensar no que a Bíblia diz. Olha o que ele diz o texto aí. E de meditar nelas de dia e de noite. Meditação, querido. É você pensar sobre o que você está lendo. Deus não queria que Josué apenas lesse a lei. Deus queria que Josué meditasse na lei. Uma coisa é você ler a lei, outra coisa é você meditar na lei. A única forma da lei entrar em nós é quando meditamos na lei, quando pensamos na lei, quando refletimos sobre a lei, quando ponderamos. Peraí, por que a lei diz isso? Por que Deus quer isso? Com que
intenção Deus falou isso. E aí você começa a pensar, a remoer aquilo dentro de você. Pensar na palavra de Deus. Porque a lei de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a lei de Deus. Quantos estão entendendo? Digo amém. Por que Deus disse isso para Josué? Porque Deus queria que ele vivesse, que ele cumprisse fielmente tudo o que está na lei. E aí está a terceira ação nossa, que vai depender das duas primeiras, porque senão não tem como. Se eu não falar a lei, se eu não meditar na lei, eu não vou conseguir viver a lei. Por isso o texto diz aí, versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Eu falo, eu penso sobre a lei. Com isso eu posso cumprir fielmente toda a lei. Só assim, diz o texto, só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Veja, lembre-se que Deus queria cumprir a sua promessa. Lembre-se que Deus estava aqui separando um homem para cumprir a sua promessa. Lembre-se que Deus está aqui prometendo a este homem que ele pode viver dias melhores, que ele pode ter um futuro bem-sucedido. Mas Deus está condicionando este futuro melhor para ele, mediante a obediência a este livro. Entendeu isso? Quem entendeu, diga amém. Meus irmãos, esse princípio, ele é eterno e universal. Não importa se nós estamos vivendo no século 21, se vamos viver no século 22, esse princípio, ele é eterno e é universal. Qualquer pessoa que seguir a palavra de Deus, que falar da palavra, pensar na palavra e viver a palavra, ela vai ser bem-sucedida. Ela vai ter sucesso. Quem garante isso é o Deus desse livro, que é o Deus Todo-Poderoso. Só depende de nós agora. Está aí o conselho de Deus para Josué, que serve para mim e para você nessa noite. Você e eu podemos ter um ano muito melhor, um ano novo, melhor do que o ano passado, se nós atentarmos para esses conselhos que o Senhor deixou nesse livro para cada um de nós. Quem entendeu, diga amém. Para encerrar, eu queria reforçar para vocês algumas coisas importantes que nós já vimos aqui. E deixar bem claro, mas de outra forma, de uma outra maneira. O que você deve fazer para ter um ano novo melhor? Primeiro, lute pelas promessas que Deus te deu. Diga para o seu irmão, lute pelas promessas que Deus te deu. Isso vai requerer de você força. Sabe o que Deus falou para Josué? Seja forte. Sabe por quê, meu irmão? Josué passou meses e meses lutando para tomar posse daquela terra prometida. Você pensa que a vitória vai vir fácil para você? Não. Você vai ter que lutar. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que nesse ano que vem agora aí, você vai ter muitas lutas. Você precisa ser forte. Então, meu irmão, lute pelas promessas de Deus. Sabe o que Deus falou para Josué? Seja forte, vou te dar essa terra aí, ó, que eu prometi. Vou dar para vocês. Mas você vai ter que ser forte. Porque ele vai ter que lutar. As coisas de Deus não são conquistadas facilmente, querido. Se alguém falar para você que Deus vai te dar uma bênção de mão beijada, é uma tremenda mentira. Você conquista as promessas de Deus com muita luta. Então você tem que ser forte. Segundo, enfrente os desafios que vêm pela frente. Enfrente, meu irmão. Para isso você tem que ter coragem.
Ainda que você pense que você não vai ter condições de vencer aquele desafio, lembre-se das promessas de Deus. Qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus é que Ele nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Ele vai estar com você. A presença de Deus é a nossa segurança. Por que você acha que antes de Jesus ir para o Pai, reúne os seus discípulos, dá a eles uma incumbência, prega o Evangelho a toda criatura? Olha que incumbência. A missão de evangelizar o mundo. Antes dele ir embora, ele diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Por que você acha que Jesus disse isso? Para encorajar os seus discípulos a cumprir a missão. A missão era praticamente impossível aos olhos dos homens. Mas uma vez que Jesus disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, irmãos, aqueles homens, quando eles recebem o Espírito Santo, eles começam a pregar o Evangelho para onde Deus o envia. Para onde eles foram enviados, para onde eles foram, por onde eles passavam, eles pregavam o Evangelho. E os enfermos eram curados, os oprimidos eram libertos, pessoas eram salvas, mas eles tiveram que ter muita coragem. Desses homens, o único que não morreu martirizado foi João. O restante, todos morreram por pregar o Evangelho. Você tem que ter coragem nesse ano. Diga para o seu irmão: seja corajoso. Pastor, os meus problemas são grandes, mas o teu Deus também é, ou não é? O teu Deus também é grande, querido, maior do que seus problemas. E é Ele que vai estar com você quando você estiver cara a cara com o seu desafio. Quando você estiver diante do seu problema, sabe, daquele pepino que você tem que resolver? Pois é, quando você estiver diante dele, não olha para ele, olha para Deus. Lembre-se de Deus. Lembre-se que você não vai estar sozinho. Aí você vai ter uma coragem sobrenatural. Vai ter gente que não vai nem entender como é que ele continua persistindo nisso. Como é que ele continua encarando isso? Como é que ele continua perseverando nesse propósito? Coragem, meu irmão. Diga para o seu irmão: coragem, querido. Você quer ter um ano melhor do que esse? Ame o Senhor de todo o teu coração. Eu disse de todo o coração. Eu não disse uma parte do seu coração. Eu disse de todo o seu coração. Você lembra o que Deus disse para Josué? Tome cuidado de guardar toda a minha lei. Irmão, qual é o objetivo da lei de Deus? É que você o ame de todo o coração. Toda a lei de Deus, os 10 mandamentos, se resume a um só: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Se você amar a Deus de todo o teu coração neste novo ano, você tem tudo para ter um ano melhor do que esse. Ame a Deus de todo o coração. Dedique o seu coração para Deus, dedique a sua vida para Deus. Coloque Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Você vai ver o quanto que Deus vai te abençoar. Ame o Senhor de todo o seu coração. E a última coisa importante: viva segundo os preceitos da Bíblia. Faça da Bíblia regra de fé e conduta para a sua vida. Nesse novo ano você vai ter que tomar muitas decisões. Tome as suas decisões, pelo amor de Deus, de acordo com esse livro. Antes de você tomar uma decisão, estude, leia, medite. Faça o que esse livro diz. Você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Não deixe os impulsos emocionais falarem mais alto. Não deixe as pessoas do mundo falar mais alto no seu coração. Não deixe o seu eu falar mais alto. Deixe esse livro falar mais alto na sua vida. Fale sobre esse livro, pense sobre esse livro, viva de acordo com esse livro. Em outras palavras, meu irmão, seja bíblico. E se você for bíblico, Deus já garante, você vai ser bem-sucedido.
E olha que a palavra de Deus não falha, hein? E olha que Deus não muda, hein? Se a palavra de Deus não falha, Deus não muda, Deus não mente. Então, eu e você temos tudo para ter um ano novo melhor do que esse. Sim ou não, irmãos? Sim. Agora só depende de nós. Só depende de nós. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Tem gente aqui no nosso meio que está aqui. Alguns chegaram na igreja com a sua vida destruída. Sem esperança. Sem alegria. Sem perspectiva de vida. Foi só eles começarem a participar de alguns cultos da nossa igreja. E começaram a aprender a importância de viver segundo esse livro. E quando começaram a viver segundo esse livro, a vida deles começaram a mudar. Nós temos aqui diversos exemplos disso. Meus irmãos, nós temos tudo para ter um ano novo melhor do que esse.